Uma boa tarde, seja a tarde de vocês. Século XX. Que século, que espetáculo. Que maravilha ter nascido neste século. Você pegou milênio, século e a mudança de era. Que está em transição da juventude para a maturidade. Maturidade. Aqueles que terão que ficar no planeta com mais responsabilidade espiritual. É maturidade. Sabe uma peneira? Eu estou cercado de espíritos bíblicos. Não somente eu. Aqueles que se conectarem estarão sempre cercados por esse esplendor galáctico, por esse primor da sociedade celestial. Do maior ao menor espíritos, o Brasil é um depósito. O Brasil é um depósito de espíritos bíblicos. Do Elias até o menor espírito, que eu não quero saber quem seja. Não. Há uma peneira que está peneirando. A Senhora Justiça Divina, não é Cristo, não são relativos que estão fazendo isso. Há uma peneira que vai realmente peneirar, e ficarão aqui só os graúdos, os maduros. Não confundir maduros, os nossos vizinhos aí próximos da Venezuela da vida, com a maturidade espiritual. Que o Brasil está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. O Sol, nosso irmão da dinastia solar, ele é o mesmo. É o mesmo. Nós é que provocamos o desgaste no meio ambiente, no meio familiar, no meio social, o que causou tudo isso? Aquecimento solar, desgastou as geleiras, está desgastando isso, desgastando aquilo. Mas está aí a peneira. Eu tenho várias peneiras. E a Senhora Justiça Divina só tem uma. Que vão ficar nesta peneira somente os graúdos. Os realmente espiritual, que tem nível para ficar. Porque não dá mais para ficar como está. Não dá. Nosso país está à beira de um abismo. O mundo, o próprio mundo, o planeta, está à beira de um abismo causado por nós mesmos. Não foi por falta de recados divinos. Porque o nosso Senhor Elias, o nosso João Batista, o nosso Elias, o nosso Krishna, o nosso João Rus, Melquisedeque, Jesus, são 37 vidas do Elias e 5 do Senhor Jesus. Melquisedeque, Numa Pompílio, que fundou Roma junto com Elias, e também o Senhor Jesus. As outras 2 vidas, eu não sei porque o Polidoro não falou. Se você souber, me avisa. E as 37 vidas do Senhor Oswaldo Polidoro, de martírios e degolações, João Rus, o bispo mais sábio dos Países Baixos, Papa Damião. Fala em Papa Damião. A igreja nunca deu grandes vultos. Os grandes vultos que nasceram dentro da igreja e fez o que fez. José de Anchieta. Canonizaram ele agora há pouco tempo. Mas que é isso? Canonizaram o João. Mas que é isso? O homem que convivia com as jaguatiricas, com as onças, com os índios canibais. Não vou nem falar dos Guaianazes. Não. Ali, vizinho de Itaquera, ali, Itaim, os Guaianazes, que comiam o inimigo vivo! Comia o inimigo vivo! E o Anchieta foi ali e fez aquele serviço. Mas é o seguinte, eu estou falando do século XX. Está um espetáculo. De 1950 até 1950, nós estávamos estagnados, a humanidade. Ué, mas por que essa água? Esta água é uma cachoeira. Eu sou cercado por espíritos bíblicos, do maior ao menor.
Mas eu faço questão de estar sempre com o seu Oswaldo Polidoro, com o seu Jesus, com os seus Daniéis, com os seus Bezerra. Eu não sou privilegiado. Você tem condições de se conectar-se e estar também. Tudo essa divindade está à sua disposição. Sabe você pegar um interruptor, colocar na tomada e conectar-se? É a mesma coisa. Ou vamos pensar com a cabeça e sentar com as nádegas. Então, esta cachoeira aqui, ó. Você é pó e volta ao pó. E você é água. Está aqui de propósito. Isso aqui transforma-se em cachoeiras, em mares, em rios, em natureza. E vamos penetrando o infinito e a eternidade. Cada um no seu tamanho. Então, o Brasil está à beira de um abismo, mas se ele cair no abismo, não vai acontecer nada. Sabe por quê? Sabe por quê? O Brasil é maior que o abismo. Que maravilha, né? Só que o Brasil, nós brasileiros, muitos de nós, não merecemos o solo que pisamos e não merecemos o ar que respiramos. Nesse elemento aqui chamado água, a gente tem 70% da água doce da reserva mundial. E tem uns PhD que dizem assim, 200 anos pode usar que não acaba, o mundo inteiro. Oh, gente, que é 200 anos, 200 dias, 200 milhões de dias para o infinito e para a eternidade. Então, o nióbio é uma história, é um minério. Não levanta, não voa, nada de aeronaves sem o nióbio. 97%, se eu pudesse dar um start aí, 97% de nióbio é brasileiro. É nosso. 2% Canadá. 1% para os países africanos e para os asiáticos. Qualquer nave, qualquer míssil, qualquer coisa que estiver voando tem o nióbio. Eu não sei se os discos voadores, se os OVNIs têm o nióbio. Só sei que os aviões, as naves espaciais brasileiras, que o Ellen Bush e o Ryan estão querendo botar nave para lá, nave para cá, vendem para da Lua, vendem para mais, tem o nióbio. Isso eu tenho certeza. E por que não cuidar da criança, do idoso? Por que não fazer escola? O Canadá, com acho que 2% só do nióbio, eles são milionários. Tem escolas, universidades, asfalto decente, cultura, felicidade. Mas eles não têm o que nós temos, o que tivemos, o que teremos ainda, que é esse celeiro mundial, que é o Brasil. Pátria do Evangelho Eterno e coração do mundo. Coração do mundo e pátria do Evangelho Eterno. Como que é? Tem tudo aqui. Aqui a água faz milagre. Aqui o sol, nós temos 25 horas de sol. Mas por que 25 horas se o dia tem 24 horas? O PhD vai perguntar para mim. É porque todo dia eu vou ter 1 da manhã. E qual é o problema? Se eu vou ter 1 da manhã, é porque é 25 horas e ponto. Então, fica aqui registrado, nós estamos com 8 minutos, 9, para o canal Oswaldo Polidoro Oficial, que não é meu, é nosso. Apenas eu estou administrando. E se eu não administrar bem, ele, Oswaldo Polidoro, o príncipe, o próprio Deus vivo, a divindade, ele tira de mim. Ele tira não somente o canal, ele tira toda a glória, toda a divindade, toda a relatividade, todos os dons que pertencem a ele mesmo, não a mim. Então, você que tem o Evangelho Eterno, você que conheceu o Polidoro, você que se diz divinista, ou faz parte de um programa divinista, abre os olhos. Eu abro.
Eu disse há poucos dias que eu não tenho nenhum divinista perto de mim. E disse assim, graças a Deus. Que se eu tivesse na sociedade paulista, no meio dos divinistas, eu acho que eles iam bater muito nesta cara aqui, ó, neste rosto. Como bateram em mim várias vezes. Lá em Itapa, lá na Pedreira. E eu não vou citar os nomes, que é muito baixo o nível das pessoas que me agrediram. Mas o princípio sagrado, a Senhora a Justiça Divina, sabe. Que antes que eu soubesse, antes que o senhor Elias soubesse, a Justiça Divina já sabia. Então, quem sou eu perto do Elias? Então, eu vou indo com esse sorriso, com esse glamour, com essa simplicidade, com essa honestidade mental, pensando com a cabeça e sentando com as nádegas, e mostrando como eu vivo. Eu vivo a lei dentro do meu tamanho, eu pratico os dons dentro do meu tamanho e procuro dar exemplos como modelo de comportamento do Senhor Jesus Cristo. Talvez nada mais Deus me pedirá. Mesmo que me sacrificarem, mesmo que me degolarem, mesmo que me tirarem da carne, vou continuar sendo sempre. Porque eu já era antes que o mundo fosse. E você também. Graças a Deus.